Rapaziada, o São Paulo voltou a campo e a verdade é que a derrota no clássico deixou um gosto amargo demais. Não dá para esconder a frustração porque, quando a gente olha para o que aconteceu nos 90 minutos, fica evidente que o Santos buscou mais o jogo, teve mais atitude, enquanto o tricolor ficou preso numa proposta pobre, de poucas jogadas criadas e quase nenhuma finalização. É duro falar, mas em um clássico você não pode aparecer com apenas 4 chutes em todo o confronto. Não existe. O time do Morumbi, mesmo alternativo, tinha condições de produzir muito mais do que mostrou. Já o Santos, mesmo sem ser um super time, chutou 19 vezes. 19 contra 4. E no futebol não tem mistério, quem cria mais, quem se entrega mais, quem tem coragem de finalizar, acaba ficando mais perto da vitória. O torcedor até entende que o pensamento da comissão técnica estava voltado para a partida de quinta-feira contra a LDU, afinal é mata-mata de Libertadores, é jogo pesado e de muita responsabilidade. Só que mesmo quando você coloca um time alternativo, não dá para aceitar uma atuação tão fraca. O São Paulo entrou em campo com jogadores que têm história, têm experiência e custam caro. Não era uma escalação qualquer. Toloi, por exemplo, tem bagagem suficiente para ser titular. Sabino, que vem jogando constantemente. Mailton, contratado para ser uma opção ofensiva pela direita. Alisson, que já foi dono do meio-campo em outras temporadas. Rodriguinho, cada vez mais se firmando como peça importante. Wendel, que tem um dos maiores salários do elenco. Ferreirinha, que muita gente considera indispensável no ataque. E ainda Dineno, que busca confiança e mais minutos para se firmar. Não tem como chamar esse time de fraco. Se colocar na ponta do lápis, esse 11 inicial tinha mais valor de mercado do que a própria LDU. Então como que se aceita uma performance dessa? Não dá para engolir. É claro que o segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, o tricolor conseguiu segurar a bola e até esboçou um domínio, mas não adianta segurar a bola se não cria. O primeiro tempo foi nulo, praticamente inexistente. Não teve aproximação, não teve triangulação, não teve aquele passe que quebra a linha. Só ligação direta, chutão para frente, como se o objetivo fosse se livrar da responsabilidade de pensar o jogo. E aí fica difícil cobrar de Dineno, por exemplo, se a bola não chega nele. O atacante vive de passe, vive de cruzamento, vive de jogada bem construída. Se não tem isso, vai parecer que ele está apagado, quando na verdade o problema está na construção. Um ponto positivo, e que merece ser destacado, foi a atuação do goleiro Yang. Muita gente ainda tinha uma lembrança ruim da última vez que ele tinha jogado, aquela saída errada que custou caro e deixou uma impressão negativa. Mas contra o Santos ele mostrou segurança, fez defesas importantes e, sem dúvida, poderia ter saído como o melhor em campo. Teve cabeçada difícil, chute colocado no canto, finalizações que exigiram reflexo rápido e ele respondeu em todas. O gol que saiu não foi falha dele, foi falha de marcação. Mailton dormiu, deixou Guilherme escapar e acabou sendo punido. O goleiro nada pôde fazer. Para Yang, esse jogo serviu como uma virada de chave, como a chance de mostrar que pode ser útil, que tem qualidade e que não deve ser lembrado só por aquele erro anterior. E isso é fundamental, porque um time que disputa várias competições precisa confiar nas suas opções debaixo das través. Mas se por um lado Yang saiu fortalecido, outros jogadores deixaram ainda mais dúvidas. Bobadilla, por exemplo, entrou e não acertou nada. Errou o passe, errou decisão, errou na hora de finalizar. Foi uma atuação muito abaixo. Luciano também entrou e não conseguiu fazer diferença. Rigoni, que chegou recentemente, ainda não convenceu e contra o Santos só acumulou erros e um cartão amarelo bobo. Isso gera frustração porque a sensação é de que os nomes mais experientes, que deveriam mudar a cara do jogo, não ofereceram absolutamente nada. E nesse ponto a torcida se pergunta, vale a pena insistir em jogadores que parecem estar sem confiança, em vez de dar mais espaço para a base? Luca, por exemplo, poderia ter sido relacionado. O garoto vinha bem, mostrou qualidade, mas perdeu espaço justamente porque o clube optou por trazer Rigoni. E essa troca de prioridade incomoda. Porque quando você abre mão da base,
que é tradição do São Paulo, e aposta em reforços que não entregam, a frustração é dobrada. Outro aspecto que pesa muito é a montagem de elenco feita pela diretoria. É nítido que o grupo foi desmontado de forma equivocada. Saíram nomes que poderiam ser úteis em jogos como esse: Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato, Henrique Carmo, William Gomes, Lucas Ferreira, Matheus Alves. Todos poderiam ajudar em momentos de rotação, quando o time principal precisa descansar. Mas não, preferiram liberar jogadores importantes e a folha salarial continua praticamente a mesma. O torcedor sente que não houve planejamento real, apenas decisões para inglês ver. E enquanto isso, o São Paulo vai perdendo terreno no Campeonato Brasileiro. Hoje o tricolor aparece na 7ª colocação com 35 pontos, 7 atrás do Mirassol, que abre o G4. 7 pontos podem parecer pouco, mas na prática é muito quando se observa a regularidade dos concorrentes diretos. Não dá para viver só de Libertadores, porque não existe garantia de título. É só um campeão. E se você coloca todas as fichas em uma competição e ela não vem, você fica sem nada. Essa comparação com o Mirassol, inclusive, é dolorosa. Um clube que até pouco tempo disputava divisões inferiores hoje está estruturado, organizado e à frente do São Paulo na tabela. É chocante, ao mesmo tempo, um retrato da má gestão tricolor. O torcedor olha para Botafogo, para Bahia, para Mirassol, vê projetos mais consistentes e não consegue entender como um gigante como o São Paulo consegue ficar para trás. É vergonhoso. É algo que deveria incomodar a direção, mas a impressão é de que pouco importa. A prioridade parece ser política, parece ser eleição, e não o campo. Enquanto isso, quem sofre é o torcedor, que vê o time tropeçando em clássicos e deixando escapar pontos que podem fazer falta lá na frente. O clássico contra o Santos serviu como alerta. Não apenas pela derrota, mas pelo jeito que ela aconteceu. A passividade, a falta de inspiração, a ausência de vontade real de ganhar. Porque mesmo reserva, mesmo mexido, um São Paulo desse tamanho não pode entrar em campo sem intensidade. E quando você olha para os nomes que estavam à disposição, é impossível aceitar que o tricolor não tenha conseguido criar nada além de 4 finalizações. O torcedor entende contexto, entende planejamento, entende Libertadores, mas não aceita ver o time apático. Isso é o que mais incomoda. E quando a gente fala de apatia, não dá para esquecer o que aconteceu no meio-campo. Alisson, por exemplo, foi um jogador que em outros tempos carregava o time, mas contra o Santos parecia outro atleta. Toque para trás, zero ousadia, nenhuma infiltração. O Rodriguinho até tentou algo diferente, mas foi pouco explorado. É inconcebível que o São Paulo, com ele em campo, insista em ligação direta em vez de usar a capacidade de criação que tem ali. É como se a ideia fosse simplificar ao máximo, mas ao mesmo tempo tirar qualquer chance de realmente machucar o adversário. E isso deixa o torcedor irritado porque fica nítido que havia condições de jogar mais. Não estamos falando de garotos jogando sua primeira partida, mas de nomes experientes e até caros, que carregam responsabilidade e que deveriam assumir protagonismo. No segundo tempo até houve mudanças, mas nada que transformasse a cara do jogo. Marcos Antônio entrou e pelo menos tentou movimentar, buscou passes diferentes e trouxe certa vida para um time que estava morto. Mas foi só. O restante das substituições foram inócuas. Bobadilla, já mencionado, errou tudo que tentou. Luciano, que sempre entra com vontade, não conseguiu acertar absolutamente nada. E Rigoni, que deveria ser uma arma, só serviu para irritar ainda mais a torcida com erros e falta de objetividade. Quando você olha para as alternativas que vieram do banco, a sensação é que em vez de reforçar, elas enfraqueceram a equipe. Isso preocupa porque, em um elenco que quer disputar títulos, o banco tem que ser solução e não problema. E aqui entra a discussão sobre espaço da base. O torcedor do São Paulo sempre valorizou Cutia, sempre teve orgulho de ver garotos sendo lançados e decidindo. Mas nessa temporada, ao invés de apostar mais na molecada, a diretoria preferiu trazer reforços de impacto duvidoso. Rigoni é o exemplo mais claro. Não é que seja um jogador ruim, mas a necessidade do elenco era outra. Faltava centroavante,
Faltava um homem de área, e o clube foi atrás de mais um ponta. Resultado: Henrique Carmo foi vendido, Luca perdeu espaço e o torcedor ficou com a sensação de que a hierarquia está invertida. Em vez de priorizar os meninos que têm identidade com o clube e podem render esportivamente e financeiramente, optaram por gastar com reforços que até agora não deram retorno. Isso mina a paciência da arquibancada e gera desconfiança sobre o planejamento do departamento de futebol. Outro ponto que chama a atenção é o improviso. O caso do Negruti mostra isso claramente. Ele foi colocado como zagueiro, posição que não é a dele. É volante, sempre foi, e deveria ser testado na função que conhece. Colocar o garoto improvisado em um clássico é quase jogar ele aos leões. Não comprometeu, é verdade, mas também não brilhou, até porque não tinha como. E ainda assim muita gente vai usar isso como argumento para dizer que a base não está pronta, quando na realidade o problema é a forma como ela é utilizada. Se você não dá minutos consistentes na posição certa, não dá para esperar que um garoto entre e resolva de imediato. Esse tipo de teste improvisado é mais prejudicial do que benéfico, porque atrapalha o desenvolvimento do jogador e gera críticas desnecessárias. No fim das contas, a derrota escancara a fragilidade da montagem de elenco. A diretoria desmontou peças que poderiam ser úteis e não trouxe reposições à altura. O argumento era de que precisava reduzir a folha salarial, mas na prática a economia foi mínima e a qualidade caiu. O São Paulo perdeu jogadores importantes e ficou com um grupo desequilibrado, em que alguns setores têm excesso de opções e outros ficam completamente carentes. Isso explica, por exemplo, por que em um clássico decisivo o time pareceu tão dependente de improvisos e escolhas pouco lógicas. É reflexo de uma gestão que não consegue planejar a longo prazo e toma decisões imediatistas. E essa falta de planejamento se reflete na tabela. O São Paulo está em sétimo com 35 pontos, mas o torcedor olha para frente e vê o Mirassol com 42, abrindo o G4. São 7 pontos de diferença que parecem intransponíveis no atual cenário. E quando você vê times como Mirassol, Botafogo e Bahia se organizando melhor e colhendo resultados, a vergonha aumenta. É inadmissível que um clube do tamanho do São Paulo, tricampeão mundial, esteja olhando para cima e vendo esses adversários mais bem estruturados. E pior, a diretoria parece não se incomodar. Ao invés de corrigir o que está errado, prefere discursos prontos, promessas vagas e o famoso "vamos esperar o próximo jogo". Enquanto isso, a realidade é que o Campeonato Brasileiro vai ficando de lado e o risco é enorme de o tricolor ficar de fora da próxima Libertadores se não conquistar a atual. Colocar todas as fichas em uma competição é extremamente arriscado, porque só um levanta a taça. E se o título não vier, o estrago é grande demais. Essa postura de conformismo não pode existir em um clube como o São Paulo. Não dá para achar normal perder clássico para um Santos frágil, que vive uma das piores fases da sua história. O rival não teve brilho, não teve espetáculo, apenas aproveitou a inoperância tricolor. E isso dói ainda mais. Porque quando você perde para um time muito melhor, você até engole. Mas perder para um adversário limitado, apenas porque você não teve vontade, é inadmissível. O torcedor sente que faltou intensidade, faltou garra, faltou acreditar que dava para ganhar. E não existe desculpa para isso. Por isso a cobrança aumenta. Não é só sobre o técnico, não é só sobre os jogadores, é também sobre a diretoria. A responsabilidade maior está no topo, em quem planeja mal, em quem monta elencos desequilibrados, em quem não tem coragem de dar sequência para os garotos. É um acúmulo de decisões ruins que resultam em derrotas como essa. E enquanto nada mudar, a tendência é ver o time tropeçar em jogos que deveriam ser vencidos. O torcedor já não aceita mais desculpas. Quer atitude, quer desempenho, quer ver em campo a grandeza que o São Paulo carrega na história. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos, vamos fortalecer ainda mais essa paixão. O mercado da bola está prestes a pegar fogo, e São Paulo parece ter dado um passo surpreendente que pode abalar o futebol brasileiro. Segundo informações que circulam nos bastidores,
O clube paulista teria fechado um acordo inesperado com Gerson, meio-campista que ganhou destaque vestindo a camisa do Flamengo. A notícia ainda não foi oficializada, mas o burburinho nas redes sociais e nos corredores do Morumbi já é intenso. Gerson, conhecido por sua visão de jogo apurada e capacidade de criar oportunidades, se encaixaria perfeitamente no perfil que o São Paulo busca para reforçar seu meio-campo. Fontes próximas ao clube sugerem que o jogador estava na mira de outros times brasileiros e até de clubes do exterior, mas o interesse do tricolor paulista teria pesado na decisão. A negociação, segundo rumores, envolveu não apenas valores expressivos, mas também garantias de protagonismo e presença constante na equipe titular, pontos que teriam convencido o atleta a voltar a atuar no Brasil. A chegada de Gerson pode significar uma revolução tática para o São Paulo. Com a habilidade de ditar o ritmo do jogo e a experiência adquirida em temporadas de alto nível, o meio-campista poderia assumir um papel central, ajudando tanto na criação quanto na ligação com os atacantes. Para os torcedores, a notícia chega como um sopro de esperança em um momento em que o clube busca se consolidar entre os principais nomes do futebol nacional. Apesar do entusiasmo, ainda há cautela. Detalhes contratuais estariam sendo finalizados, e é possível que as próximas semanas tragam novidades sobre a oficialização do negócio. Enquanto isso, o burburinho continua, alimentado por especulações sobre a possibilidade de Gerson vestir a lendária camisa do São Paulo em clássicos importantes e confrontos decisivos. O que parecia improvável até pouco tempo atrás agora é discutido nos bastidores como uma das transferências mais comentadas do ano. Se confirmado, o retorno de Gerson ao futebol brasileiro será não apenas um reforço técnico, mas também um movimento estratégico que promete mexer com o ambiente do clube, inspirar a torcida e, claro, movimentar o mercado. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa história, que já entrou para a galeria dos rumores mais quentes do futebol nacional. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!